O som abafado do motor desligado e o sol do meio-dia transformavam o carro em uma estufa. O ar lá dentro era denso, quase palpável, como se cada segundo se arrastasse por dentro do peito. Dona Estela Brandão, de 68 anos, tentava respirar devagar, como quem aprende a controlar o medo para não enlouquecer. O ar parecia sumir a cada minuto. As mãos tremiam e o suor escorria pelo pescoço, descendo até o colar antigo que ela nunca tirava. Um presente do falecido marido, guardado como relíquia. "Renata?", chamou com voz fraca. "Filha, tá me ouvindo?" Nada. Nenhum som, nem passos. Só o eco da própria voz e o estalo seco da trava elétrica quando ela tentou puxar a maçaneta. Trancado. Tudo trancado. Estela olhou em volta, perdida. O carro não era dela. Era da nora, Renata. Um modelo moderno, cheio de luzinhas no painel, que ela nunca soubera usar direito. "Ela deve ter ido pegar a carteira", murmurou, tentando se acalmar. "Daqui a pouco volta." Mas os minutos começaram a se esticar. O calor era brutal. O vidro queimava o braço dela. O couro do banco grudava na pele. O ar parecia grosso, difícil de puxar. Ela encostou a testa no vidro e fechou os olhos, tentando não entrar em pânico. A respiração começou a falhar, o coração batendo num ritmo descompassado. Lá fora, o som distante de um pássaro e o barulho de um avião cruzando o céu. Nada mais. Um silêncio que parecia zombar da agonia dela. Olhou para o lado, procurando a bolsa, mas a nora tinha tirado antes de sair. Sem celular, sem ar, sem saída. "Renata!" gritou de novo, agora com mais força. "Renata, abre aqui!" Nenhuma resposta. O cabelo grudava na testa, o rosto corava de calor. Ela começou a bater no vidro com as mãos, mas as pancadas saíam fracas, abafadas, como se o mundo lá fora tivesse sumido. No andar de cima, Zuleide, a governanta, ouviu algo. Estava no corredor, passando roupa, quando o som chegou, distante, mas insistente. Parou, franziu a testa. "Dona Estela?", murmurou, olhando pela janela. A voz vinha da garagem. Um grito rouco pedindo ajuda. Zuleide deixou o ferro de lado e correu. Desceu as escadas tropeçando no chinelo. "Meu Deus do céu!", murmurava, o coração disparado. Naquele mesmo instante, Eduardo, o filho, estacionava o próprio carro do lado de fora. Tinha voltado antes do previsto do Congresso. Queria surpreender a mãe com o almoço de sábado. Mas assim que abriu o portão, sentiu o estômago revirar. O som de batidas e gritos desesperados ecoava da garagem. "Mãe!", gritou. Correu. Viu Zuleide tentando puxar a maçaneta trancada. Dentro do carro, Estela já estava pálida, o rosto colado ao vidro. Eduardo olhou ao redor. Não havia tempo. Correu até o jardim, pegou uma pedra grande, coberta de terra, ergueu com força e arremessou contra o vidro lateral. O estouro seco cortou o ar. Estilhaços voaram. Um vento quente saiu de dentro, junto com o som de um suspiro arranhado. Eduardo meteu o braço pela abertura, destravou a porta e puxou a mãe para fora. Deitou-a no chão frio, encostou o ouvido no peito dela. Respiração fraca, mas viva. "Calma, mãe, calma", murmurou com voz embargada. "O ar já vai voltar." Zuleide ajoelhou ao lado, chorando. O silêncio que se formou depois foi tão pesado que dava para ouvir o coração de Eduardo batendo descompassado. E no meio daquele silêncio, ele olhou em volta e percebeu. Renata não estava em lugar nenhum. O corpo de Dona Estela tremia, ainda fraco. Os olhos semicerrados buscavam ar, como quem volta de um pesadelo. Eduardo a segurava pelos ombros, desesperado. "Mãe, respira! Por favor, respira!" A cada suspiro, o peito dela se erguia com dificuldade, como se o ar não quisesse voltar. O rosto estava vermelho, o cabelo colado à testa. Zuleide abanava com um pano, tentando fazer o vento chegar. O cheiro de borracha quente e suor impregnava o ambiente. Eduardo encostou a testa na dela num gesto instintivo, cheio de amor e desespero. "A senhora está me ouvindo?", perguntou, quase sussurrando.
Os lábios dela se moveram devagar. Tô sim, respondeu fraco com a voz rouca. Eu achei que não ia sair viva, meu filho. Ele fechou os olhos, engolindo o choro. Eu tô aqui, mãe. Tá tudo bem agora. Zuleide olhava de um lado para o outro, assustada. Meu Deus, doutor. E a dona Renata? Perguntou, hesitando. Ela estava com a senhora, não estava, dona Estela? Estela piscou devagar, tentando lembrar. Ela disse que ia subir só 1 minutinho. Eu pedi para deixar o ar ligado, mas ela tossiu com esforço, disse que ia voltar rápido. Eduardo ficou em silêncio. O coração batia alto demais para ouvir qualquer outra coisa. A cena parecia absurda demais para ser real. O sol queimava lá fora, mas o frio do choque o fazia tremer por dentro. Zuleide, pega uma toalha úmida, por favor, disse, tentando se recompor. A governanta correu. Ele enxugou o rosto da mãe, limpou o suor que escorria até o pescoço. O toque era suave, mas havia uma culpa que latejava em cada gesto. Como eu pude não ver, mãe? Como eu pude deixar ela te tratar assim? Dona Estela segurou a mão dele, ainda trêmula. Eduardo, eu nunca quis atrapalhar a vida de vocês. Atrapalhar? Ele repetiu, incrédulo. A senhora é minha mãe. Ela tentou sorrir, fraca. Sua esposa é jovem, bonita, tem outro jeito de ver o mundo. Eu só queria ser uma boa sogra, filho. Eduardo baixou o olhar, sentindo um nó apertar o peito. A lembrança da antiga esposa, Clara, cruzou-lhe a mente. Ela sempre fora gentil com Dona Estela. Nunca houve desdém nem pressa. Mas Renata era diferente. Tinha o dom de transformar cuidado em peso. Zuleide voltou com a toalha e um copo d'água. Estela bebeu devagar em pequenos goles, enquanto o ar voltava aos poucos. Eduardo ficou ali, ajoelhado ao lado dela em silêncio. O som distante de uma cigarra ecoava da rua. Ele olhou para o carro ainda com o vidro estilhaçado e sentiu um arrepio percorrer o corpo. Aquilo não tinha sido um acidente, tinha sido uma escolha. E dentro dele, uma certeza começou a crescer, fria e inegociável. Alguém que é capaz de ignorar um pedido de socorro, é capaz de tudo. O hospital cheirava a antisséptico e medo. Eduardo andava de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. Mesmo sendo médico, o som dos monitores apitando e o sussurro das enfermeiras o deixavam inquieto. Ali, ele não era o Dr. Brandão. Era apenas um filho tentando entender o que quase perdeu. No quarto, Dona Estela dormia, o rosto ainda pálido, a respiração leve, controlada. Uma enfermeira ajeitou o lençol e disse em voz baixa: Ela está se recuperando bem, doutor. Foi sorte o senhor ter chegado na hora. Sorte. Eduardo ficou parado, olhando para a mãe, e repetiu a palavra em pensamento. Sorte, o aviso. Sentou-se ao lado da cama e segurou a mão dela. As veias finas, a pele marcada pelo tempo. Era a mesma mão que o amparava quando ele caía, quando tinha febre, quando o mundo parecia maior do que ele podia suportar. E por um instante, Eduardo voltou a ser menino. Lembrou-se da mãe no portão da escola, com o cabelo preso e o olhar cansado, esperando com um sanduíche embrulhado num guardanapo. Lembrou das noites em que ela corrigia provas até tarde, e ainda assim encontrava tempo para ouvi-lo falar dos sonhos. A garganta dele apertou. O tempo passara tão rápido, e em algum ponto desse caminho, ele deixou de olhar para ela, como se amor de mãe fosse eterno e automático. Agora, vendo-a ali, frágil, percebeu o quanto a presença dela era o verdadeiro centro da sua vida. Bateu na porta. E Zuleide entrou devagar. Doutor, trouxe um lanche. A senhora ainda está dormindo, mas achei que o senhor precisava comer. Obrigado, Zuleide, disse ele, sem tirar os olhos da mãe. Ela falou alguma coisa depois que eu saí? Quase nada. Só pediu para eu não contar nada para ninguém, principalmente para Dona Renata. Disse que não queria confusão. Eduardo suspirou fundo. Era tão típico dela querer proteger os outros, mesmo depois de quase morrer. Zuleide, quanto tempo faz que você percebe que ela não gosta da minha mãe? Perguntou com voz baixa. A governanta hesitou. Doutor, eu prefiro não me meter, mas
A verdade é que a dona Renata sempre teve um gênio difícil. Às vezes, parecia que se incomodava com o carinho que o senhor tem pela sua mãe. Ele assentiu em silêncio. A raiva começava a crescer, discreta, mas firme. Olhou novamente para Dona Estela, o corpo frágil, a respiração ainda lenta, e pensou no que teria acontecido se tivesse chegado 10 minutos depois. 10 minutos. Era o tempo entre a vida e a morte. Aquela ideia o perseguiu o resto da noite. Não havia como ignorar o que sentia. Aquilo não era ciúme, nem descuido. Era crueldade. Quando o sol começou a nascer, uma luz suave invadiu o quarto. Eduardo encostou a cabeça no encosto da cadeira e prometeu em silêncio: nada vai ficar impune. Eu vou descobrir tudo. E pela primeira vez, a culpa deu lugar à determinação. 2 dias depois, Renata apareceu na porta do hospital. Estava impecável. Salto alto, blazer branco, óculos escuros, maquiagem leve. A imagem perfeita de uma mulher controlada. Mas os olhos denunciavam o desconforto. Ela caminhava devagar, olhando em volta como quem ensaia cada passo antes de entrar em cena. Amor, disse, abrindo um sorriso falso assim que viu Eduardo. Eu vim assim que soube. Ele levantou o olhar, cansado. Assim que soube? Renata? A Zuleide disse que te ligou fingindo confusão. Eu estava gravando, amor. Nem vi o celular. Você sabe como é. Parcerias, prazos. Deu um risinho leve, tentando suavizar. E como ela tá? Eduardo a observou em silêncio. A voz calma, o tom doce, o olhar que evitava o dele. Tudo cuidadosamente ensaiado. Tá melhor, respondeu frio, mas ainda fraca. Renata se aproximou da cama. Fez um carinho rápido na mão de Dona Estela, que mal abriu os olhos. Oi, sogrinha. Que susto você deu na gente, hein? Estela tentou sorrir, mas desviou o rosto. Aquela doçura enlatada doía mais do que o calor do carro. Renata ajeitou a coberta, olhou para o marido e sussurrou. Você precisa descansar, amor. Tá com essa cara acabada. Deixa que eu fico aqui com ela. Mas Eduardo não se moveu. Não, Renata, eu fico, respondeu firme. Pode ir para casa. O ar pesou. Ela forçou um sorriso. Tudo bem. Só quis ajudar. Eduardo percebeu o tom ferido, mas não viu quando ela se virou para sair e ajeitou o cabelo, preocupada com o reflexo no vidro. Aquilo bastou para confirmar o que ele já sabia. Aquela mulher não sentia culpa. Sentia medo de manchar a própria imagem. No corredor, Zuleide esperava. Ela veio? Perguntou baixinho. Eduardo assentiu. Veio e saiu igual entrou, fingindo. Zuleide cruzou os braços, nervosa. Doutor, me desculpe dizer, mas essa moça só pensa nela. O senhor devia abrir o olho. Ele respirou fundo. Já abri, Zuleide. E não tem volta. À medida que Renata se afastava pelo corredor, os saltos ecoavam frios, ritmados, como um lembrete do quanto ela se achava intocável. Mas dentro dela, o pânico começava a brotar. A cada passo, a certeza crescia. Eduardo não acreditava mais nela. No estacionamento, entrou no carro, trancou as portas e respirou fundo. Pegou o celular e abriu as redes sociais. Postou uma foto antiga dela com Dona Estela, legenda ensaiada. Família é tudo. O amor vence qualquer tempestade. Os comentários começaram a pipocar. Corações, elogios, orações. E por alguns minutos ela acreditou na própria mentira. Mas, do outro lado da cidade, Eduardo olhava pela janela do quarto do hospital. O céu nublado refletia o que ele sentia por dentro. A verdade estava chegando, e dessa vez ninguém escaparia da luz. A recuperação de Dona Estela foi lenta. Os dias passavam arrastados, e cada passo dela pelo corredor da casa parecia uma pequena vitória. Eduardo, atento, acompanhava tudo de perto, mas dentro dele a raiva crescia silenciosa. Renata, por outro lado, fingia normalidade. Fazia stories com café da manhã saudável, sorria para os seguidores e, entre um vídeo e outro, lançava frases sobre perdão e família. O público aplaudia, mas Eduardo via o teatro
E a cada curtida, a decepção aumentava. Numa manhã, ele a encontrou na varanda mexendo no celular. Renata, a gente precisa conversar. Sobre o que, amor? Perguntou sem levantar os olhos. Sobre o que aconteceu, disse firme. Ela bufou. De novo isso? Já não basta o que eu te expliquei? Você não explicou nada, respondeu seco. Só fugiu. Renata cruzou os braços, debochada. Ai, Eduardo, eu errei, pronto. Quer que eu me ajoelhe agora? Ele a olhou, incrédulo. Não é sobre ajoelhar. É sobre entender que a minha mãe podia ter morrido. O silêncio que se seguiu foi cortante. Renata desviou o olhar, desconfortável. Você sempre faz drama por causa dela. Desde que a gente casou, parece que ela é a prioridade. Eduardo respirou fundo, tentando não perder o controle. A prioridade, Renata, é o respeito. E isso você perdeu faz tempo. Ela deu um sorriso irônico. Que bonito. O doutor agora quer dar lição de moral. Zuleide, que vinha do corredor, ouviu parte da conversa e parou, tensa. Renata percebeu e ergueu o tom de voz provocando. Fala, Zuleide. Você também acha que eu sou um monstro, né? Zuleide baixou os olhos. Eu só acho que quem ama de verdade não deixa o outro sufocar. A resposta simples cortou o ar. Renata ficou sem reação. Eduardo virou o rosto, tentando conter o impulso de responder mais. Mas naquele momento, ele entendeu. O amor que ele achava maduro era, na verdade, uma prisão disfarçada de parceria. Zuleide se afastou discretamente. Renata voltou para o celular como se nada tivesse acontecido. Eduardo saiu da varanda e foi até o quarto da mãe. Dona Estela estava sentada na poltrona com um cobertor nos joelhos. Filho, não se desgaste. O tempo mostra tudo, disse ela com um olhar sereno. O tempo está demorando demais, mãe, respondeu ele. Ela segurou a mão dele e sorriu com ternura. Só não deixe o ódio te transformar no que ela foi comigo. Eduardo respirou fundo. As palavras da mãe entraram como um lembrete e uma ferida. Se você chegou até aqui, me conta o que você faria no lugar do Eduardo. Você perdoaria alguém que quase tirou a vida da sua mãe? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. E aproveita para me contar de onde você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde essas histórias estão chegando. Ah, e não esquece, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias emocionantes como essa. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Deitado no sofá do escritório, o olhar fixo no teto, ouvia o som distante das notificações no celular de Renata, no quarto ao lado. Cada bip parecia um lembrete do abismo que se formava entre eles. Por mais que tentasse encontrar uma explicação plausível, nada fazia sentido. A mulher com quem ele dividia a vida parecia um enigma cercado de filtros e discursos prontos. E quanto mais ele lembrava dos últimos meses, mais as peças se encaixavam e doíam. Lembrou-se das vezes em que a mãe mencionava a antiga nora, Clara, e o olhar de Renata mudava, frio, impaciente. Das vezes em que ele chegava tarde e via Renata ocupada nas redes, enquanto Dona Estela jantava sozinha. Nada daquilo era normal. Ele só não quis ver. Na manhã seguinte, acordou antes do sol. Foi até o escritório e abriu o notebook. Precisava confirmar o que sentia, se aquilo tinha sido mesmo um descuido ou algo premeditado. Abriu o sistema de câmeras da garagem, um hábito de segurança que ele quase esquecera. Clicou no arquivo do sábado. O vídeo começou. A imagem mostrava o carro parado, a porta abrindo, Renata ajudando a sogra a entrar no banco do passageiro. Até ali, tudo parecia normal. Mas então, Renata fechou a porta, deu um passo para trás e ficou olhando por alguns segundos. Ela ajeitou o cabelo, pegou o celular, olhou em volta e pressionou a trava do carro. Depois, subiu as escadas calmamente, mexendo no telefone. Eduardo pausou o vídeo. O sangue sumiu do rosto. Sentiu o corpo gelar, o coração batendo pesado. A verdade agora tinha forma, som e tempo exato. Não era descuido.
Era crueldade. Sentou-se, respirando fundo, as mãos tremendo sobre o teclado. Por um momento quis negar o que via, mas as imagens estavam ali, cruas, inquestionáveis. Quando o relógio marcou 7 da manhã, ele ouviu passos no corredor. Renata apareceu, arrumada, sorridente. Bom dia, amor. Dormiu bem? Ele a observou em silêncio. Dormi, respondeu frio. E você? Maravilhosamente. Tenho reunião com uma marca nova hoje, sabia? Disse animada, servindo café. Eduardo assentiu, disfarçando o nojo que sentia. Imagino que vai ser um sucesso. Ela sorriu, sem perceber o sarcasmo. Pegou o celular, tirou uma foto do café e digitou algo rapidamente. Preciso postar, disse, distraída. As pessoas amam minha rotina matinal. Eduardo a observou por alguns segundos. A luz da janela refletia no rosto dela e pela primeira vez ele viu não a mulher que amava, mas a mulher que representava um papel. Tudo nela era ensaiado. O sorriso, o tom de voz, a doçura. E agora ele sabia. Por trás daquela imagem perfeita havia uma alma fria. Pegou o notebook, fechou com calma e disse num tom baixo: Sabe, Renata, às vezes a câmera mostra mais do que a gente gostaria. Ela franziu o senho, confusa. Mas ele já havia decidido. A verdade não ficaria escondida por muito tempo. Eduardo subiu as escadas com passos firmes, o coração em disparada. As mãos suavam, mas o olhar estava frio, decidido. Encontrou Renata na sala, parada ao lado da bancada, segurando o celular e uma taça de vinho pela metade. A calma dela era provocação. Você tem ideia do que acabou de fazer? Perguntou, a voz baixa, mas trêmula de raiva. Ela ergueu as sobrancelhas, fingindo confusão. Do que é que você está falando agora? Do que eu vi, respondeu ele, aproximando-se. Do vídeo da garagem. Renata empalideceu. A taça tremeu na mão. Que vídeo? Tentou disfarçar, mas a voz vacilou. Eduardo deu um passo à frente, os olhos fixos nela. O vídeo em que você tranca a minha mãe dentro do carro, Renata. O vídeo em que você vira as costas para ela e sobe como se nada tivesse acontecido. O silêncio que se seguiu foi cortante. Ela engoliu em seco, tentando se recompor. Eu não fiz de propósito. Foi automático, respondeu rápido. O carro tranca sozinho, você sabe disso. Para de mentir, disse ele com voz fria. Eu vi você apertando o botão. Renata se afastou, tropeçando no tapete. Amor, eu juro que não queria. Eu estava com pressa, achei que tinha deixado o ar ligado. Achou? Ele repetiu, rindo sem humor. Você achou? A minha mãe quase morreu, Renata. Ela revirou os olhos, defensiva. Ai, Eduardo, que exagero. Ela tá viva, não tá? Todo mundo erra. Erra! Gritou ele, batendo na mesa. Isso não foi um erro, foi descaso, foi maldade. Renata tentou manter a pose, mas o desespero começou a aparecer nos gestos. Você vai destruir tudo por causa disso? Eu sou sua esposa. Eduardo pegou o celular da mesa e o ergueu. E ela é minha mãe. Ligou a câmera. O rosto ainda suado, a voz rouca, mas firme. Falou olhando direto para o visor, sem filtro, sem roteiro. As aparências enganam. A mulher que se vende como exemplo de amor e empatia quase matou minha mãe hoje. Ela a trancou dentro do carro, no sol, e subiu para casa como se nada tivesse acontecido. Eu sou médico. Já vi a morte de perto, mas nunca pensei que ela fosse tentar entrar pela porta da minha casa. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Renata o encarou, pálida, incrédula. Apaga isso, Eduardo. Não, respondeu. Você vive de imagem, não é? Agora vai viver com a sua verdade. Ela tentou avançar para pegar o celular, mas ele recuou. Vai me expor? Gritou. Vai acabar com a minha carreira? Não, Renata, disse calmo. Você fez isso sozinha. As palavras caíram como um soco. Renata desabou no sofá, chorando. O som da notificação do vídeo postado ecoou pela casa como um trovão. A verdade, enfim, estava livre. Na manhã seguinte, o vídeo já tinha ultrapassado 1 milhão de visualizações.
Mas não eram os seguidores de Eduardo que o faziam crescer. Era o espanto coletivo diante da verdade nua. As redes estavam em chamas. Perfis de fofoca repostavam o vídeo. As manchetes se multiplicavam. Influenciadora tranca sogra idosa em carro e é desmascarada pelo marido médico. Os comentários vinham em avalanche. Isso é crime. Como alguém pode ser tão fria? Sempre desconfiei dessa mulher. O império digital de Renata Alencar, construído à base de filtros, sorrisos e frases motivacionais, começou a ruir. As marcas cancelaram contratos. As amigas desapareceram. E de um dia para o outro, a mulher que vivia de imagem se tornou a própria vilã do país. Nos primeiros momentos ela tentou se defender. Gravou um vídeo curto, chorando diante da câmera. Eu errei, mas não foi de propósito. Dizia, a voz trêmula, as lágrimas cuidadosamente posicionadas. Mas o público não acreditou. Os comentários eram duros, implacáveis. Tá chorando por arrependimento ou por perder patrocínio? A máscara tinha caído. A empatia que ela pregava não resistira ao primeiro raio de verdade. Enquanto isso, a casa dos Brandão mergulhava num silêncio diferente. Um silêncio de paz. Dona Estela repousava no quarto ainda fraca, mas com o coração leve. A janela aberta deixava o vento entrar, e o som distante dos passarinhos era o único barulho permitido. Zuleide entrava devagar, com o café fumegante nas mãos. "A senhora está melhor, dona Estela?" perguntou com carinho. Ela sorriu, serena. "Tô, Zuleide, graças a Deus e ao meu filho." O olhar dela se perdeu por um instante. "Sabe o que mais dói?" perguntou pensativa. "É ver que o mal às vezes vem disfarçado de carinho." Zuleide concordou em silêncio. Eduardo apareceu na porta, ainda com a expressão abatida. "Mãe, as pessoas estão falando demais." "Deixa falarem, meu filho. A verdade anda sozinha." As palavras dela ecoaram como consolo. Eduardo se aproximou, segurou a mão dela e disse: "Eu devia ter te ouvido antes." "Não devia, não," respondeu ela firme. "Só devia ter te lembrado que o amor não é cego, é lúcido." Do lado de fora, a imprensa fazia plantão na rua. Renata não saía de casa. Ficava trancada, isolada, observando a própria ruína no reflexo da tela. O som das notificações era o lembrete cruel de que, dessa vez, ninguém acreditava no seu teatro. Dias depois, Eduardo viu uma última manchete. Ex-influenciadora é abandonada por marcas e apaga todas as redes sociais. Ele fechou o celular e respirou fundo. Não havia vingança em seu peito, apenas uma sensação de justiça silenciosa. Porque a verdade, quando chega, não grita, apenas fica. As semanas seguintes foram silenciosas e, de certa forma, sagradas. A casa, antes palco de tensão e olhares frios, agora parecia respirar de novo. O ar estava leve, e o jardim, antes esquecido, florescia como se reconhecesse a mudança. Eduardo chegava mais cedo do hospital, deixava o celular longe, sentava à mesa com a mãe e ouvia histórias antigas. Falava um pouco, mas cada palavra parecia costurar o que o tempo quase tinha rasgado. Às vezes, ficavam só olhando o pôr do sol pela janela da sala. Nessas horas, Dona Estela suspirava e dizia: "Sabe, filho, a vida é teimosa. Sempre encontra um jeito de florescer de novo." Eduardo sorria com um brilho contido nos olhos. Mas dessa vez floresceu por causa da senhora." Certa noite, sentados na varanda, ele respirou fundo antes de falar. "Mãe, eu devia ter visto antes." Ela o olhou com ternura. "Filho, ninguém enxerga o que o coração insiste em negar. A senhora sofreu tanto por minha causa," disse ele com a voz embargada. Ela segurou sua mão firme. "Eu sofri por amor, Eduardo. E o amor que nunca dói um pouquinho. Não é de verdade." As palavras dela ficaram no ar, simples e profundas. Eduardo engoliu o choro, sentindo um nó no peito. Um nó de arrependimento e gratidão. Dias depois, ele voltou à escola onde a mãe havia dado aula por mais de 30 anos.
Caminhou pelos corredores simples, olhou os quadros de formatura, sentiu o cheiro de giz que ainda vivia nas paredes. No mural dos ex-professores, o nome dela ainda estava lá, Estela Brandão. Letras antigas, mas firmes, como a mulher que o criou. Ele passou os dedos sobre o nome e sussurrou: "Nenhum sucesso meu vai apagar o que a senhora me ensinou." De volta para casa, plantou novas flores no jardim. Rosas, margaridas, jasmim. Cada muda era um pedido de perdão silencioso e também uma promessa. Zuleide, observando de longe, comentou baixinho: "Deus escreve certo até nas linhas que a gente rasga." E talvez fosse isso. A tragédia daquele dia não deixou cicatrizes visíveis, deixou sabedoria. O amor, agora, respirava de novo. Todas as manhãs, Dona Estela caminhava pelo quintal, sentindo o vento tocar o rosto. A cada passo, agradecia em silêncio por ainda estar ali, por ainda poder ver o filho sorrir. Não pensava mais na dor, nem em Renata. Pensava na vida e em como o simples ato de respirar já era um milagre. Eduardo, da janela, a observava e, pela primeira vez em muito tempo, sentia paz. Não havia culpa, só gratidão. O sol se punha, dourando o jardim. Dona Estela olhou para ele e disse com serenidade: "Tá vendo, meu filho? Deus nunca esquece de quem ama de verdade." Eduardo sorriu emocionado e entendeu, enfim, que o perdão é o ar que a alma precisa para viver. Às vezes, o amor que a gente tenta proteger é o mesmo que quase nos destrói. Mas o tempo sempre revela quem estava do nosso lado de verdade. Me conta aqui nos comentários, você já confiou em alguém que te feriu profundamente? Eu quero ler a sua história. E se essa mensagem te tocou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir isso e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias que falam direto ao coração. O chão frio da lavanderia parecia roubar o último sopro de calor do corpo de Dona Marilda. Sentada no piso úmido, a idosa abraçava com força o pequeno vira-latinha caramelo chamado Bolinha. Os olhos marejados fitavam a nora, que a encarava de cima com um sorriso duro e cruel. "Por favor, não nos machuque", suplicou Marilda, a voz embargada. Bianca, elegante em seu vestido claro, cruzou os braços e soltou uma risada seca. "Olha só, que drama! Quem vê pensa que eu sou um monstro. Levanta, velha, e termina logo essa pilha de roupas. Quero cada peça limpa antes do jantar." No canto, o tanque estava cheio de lençóis ensopados. Mesmo havendo máquina de lavar na casa, Bianca insistia em obrigar a sogra a esfregar tudo à mão. Para ela, não era sobre limpeza, mas sobre domínio. Marilda ajeitou Bolinha no colo e tentou se erguer, mas as pernas não obedeceram. O cachorro, tremendo, deu um latido fino. Irritada, Bianca chutou o balde, espalhando água suja que respingou na idosa e no animal. "Cala essa boca, bicho nojento!" gritou. Marilda o apertou contra o peito, protegendo-o. As lágrimas escorriam sem que pudesse contê-las. Sabia que não adiantava argumentar. Bianca se alimentava daquele medo, daquela fragilidade. Na sala, a empregada fingia não ouvir. Trabalhava ali há pouco tempo e já tinha aprendido a não se meter. Qualquer tentativa de defesa à velha senhora resultava em ameaças veladas de demissão. O silêncio da casa era tão cruel quanto os gritos. Bianca respirou fundo, satisfeita com a cena. Antes de sair, deixou mais uma ferida. "E nem pense em contar nada pro Ricardo. Se ousar, boto você e esse cachorro na rua, sem nada. Quero ver quem vai acreditar em uma velha cansada." Quando a porta bateu, Marilda se deixou cair ainda mais no chão. Passou a mão enrugada pelo pelo molhado de Bolinha, que lambeu suas lágrimas como se também pedisse calma. "Aguenta firme, meu amigo. Um dia isso vai acabar", murmurou. Aos 68 anos, Dona Marilda já não tinha a força de antes. Viúva de um homem trabalhador, herdara bens deixados pelo falecido, mas nunca ostentou. Sempre fora simples. Ricardo, seu único filho, crescera nesse ambiente de honestidade e esforço.
Hoje era milionário, dono de empresas em São Paulo. Mas o sucesso vinha ao custo de ausências constantes. Quando se casou com Bianca, parecia que a vida dele finalmente se completava. A moça era bonita, educada, sabia falar bem em reuniões sociais. No início, tratava a sogra com respeito. Bastou o casamento se firmar para que a máscara caísse. Bianca via Marilda como peso e fazia questão de lembrá-la disso todos os dias. Ricardo, preso em reuniões e viagens, acreditava que a esposa cuidava da mãe. Marilda, por medo de atrapalhar o filho, calava-se. Engolia as ofensas, suportava os empurrões, escondia os olhos marejados atrás de um sorriso frágil quando o filho ligava. Mas naquela noite, ao repetir "não nos machuque", algo diferente se acendeu em seu coração. Não era apenas desespero, era um grito silencioso de socorro, uma esperança quase infantil de que, em algum momento, Ricardo enxergasse o que realmente acontecia dentro da própria casa. Do lado de fora, Bianca falava ao telefone. A voz, antes afiada, agora soava doce. É impressionante como conseguia mudar de tom. Para vizinhos, era a esposa perfeita. Para Ricardo, a companheira dedicada. Mas para Marilda era apenas a opressora. A idosa enxugou o rosto com as costas da mão. Tentou se levantar mais uma vez, sem sucesso. Ficou ali, abraçada ao cachorro, enquanto o coração batia acelerado. Foi então que ouviu o som de um motor entrando pelo portão. O coração disparou. Ricardo estava em casa, e mais cedo do que o esperado. O portão da mansão fechou com estrondo e o carro importado de Ricardo estacionou na garagem. Ele saiu apressado, o paletó sobre o braço, sem avisar ninguém. Costumava chegar em horários previsíveis, mas naquele dia, algo dentro dele pediu para voltar antes. Talvez fosse intuição, talvez apenas saudade da mãe. Subiu os degraus da entrada com passos firmes. A cada passo, lembrava-se da infância. A voz suave de Dona Marilda o chamando para o jantar. O cheiro de bolo saindo do forno. Agora, a casa lhe parecia fria, distante, como se tivesse perdido o coração. Mãe, chamou ao entrar pelo saguão. Ninguém respondeu. O silêncio incomodava. Geralmente, Bianca vinha logo, com aquele sorriso ensaiado. Mas não havia música, nem cheiro de comida. Apenas um vazio estranho. Ricardo deixou a pasta de documentos sobre a mesa e afrouxou a gravata. Foi quando ouviu um barulho abafado, vindo do fundo da casa. Um choro. O corpo dele se enrijeceu. Seguiu o som até o corredor estreito que levava à lavanderia. Antes de abrir a porta, escutou a própria respiração acelerar, empurrou-a devagar e a cena diante dele o paralisou. Dona Marilda ainda estava sentada no chão, abraçada ao cachorro, o rosto marcado por lágrimas. Ao lado, roupas molhadas espalhadas pelo piso. A água escorria em pequenos filetes, formando poças. "Mãe?" A voz de Ricardo falhou. Ela ergueu os olhos assustada, como uma criança pega no flagra. Apertou Bolinha contra o peito, incapaz de dizer qualquer palavra. Bianca, que retornava ao cômodo, congelou ao vê-lo. Rapidamente, mudou de semblante, abrindo um sorriso. "Amor, que surpresa! Não sabia que voltaria tão cedo." Ricardo a encarou, desconfiado. "O que está acontecendo aqui?" "Nada, querido." Bianca aproximou-se, tentando segurar o braço dele. "Sua mãe gosta de ajudar, insiste em fazer as coisas do jeito dela. Eu até falo para descansar, mas você conhece, né? Teimosa." Marilda baixou a cabeça em silêncio. A ameaça ainda ecoava dentro dela. "Se abrir a boca, boto você e esse cachorro na rua." Ricardo olhou para o chão molhado, para as mãos da mãe vermelhas, para o cachorro trêmulo. Algo não batia. O empresário, acostumado a identificar mentiras em reuniões de milhões, sentiu o mesmo frio na espinha agora, dentro da própria casa. "Mãe!" disse de novo, agachando-se ao lado dela. "Está tudo bem?" Ela apenas balançou a cabeça como se quisesse dizer sim, mas os olhos marejados diziam o contrário. Ricardo ergueu-se, encarando Bianca. "Não gosto do que estou vendo."
Bianca deu um riso leve, fingindo calma. Você está cansado, amor. Interpreta mal as coisas. Eu cuido dela todos os dias. Talvez esteja só sensível. Mas Ricardo não respondeu. Em silêncio, estendeu a mão para a mãe, ajudando-a a se levantar. O cachorro pulou junto, sacudindo a água do pelo. Bianca recuou um passo, ainda sorrindo, mas os olhos a denunciavam. Ricardo respirou fundo. Vou levar minha mãe para o quarto. Depois conversamos. A frase curta, porém firme, deixou claro que não era um pedido. Bianca mordeu os lábios, sem ousar retrucar. No caminho até o quarto da mãe, Ricardo sentiu o peso daquela cena em cada passo. Não conseguia aceitar que fosse apenas teimosia. Aquele olhar assustado não era invenção. Dona Marilda se deitou na cama devagar. Ricardo puxou a coberta, ajeitou o travesseiro e acariciou sua testa. Descansa, mãe. Eu tô aqui. Ela segurou a mão dele por alguns segundos, como se quisesse falar algo, mas recuou. O medo ainda era maior que o alívio. Ricardo saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. Ficou parado no corredor, sentindo a respiração pesar. Por dentro, a dúvida queimava. Até onde ia a crueldade escondida atrás do sorriso de Bianca? Ricardo desceu as escadas com passos lentos. Cada degrau parecia pesar toneladas. Sentia o coração apertado, a mente cheia de perguntas. A cena da mãe no chão, abraçada ao cachorro, não lhe saía da cabeça. Por mais que tentasse acreditar nas explicações de Bianca, algo gritava que havia muito mais por trás daquele silêncio. Na sala, Bianca o esperava sentada no sofá, com um sorriso calculado. Um copo de vinho repousava em suas mãos bem cuidadas. Querido, sente-se, vou servir o jantar. Preparei algo especial. Ricardo permaneceu em pé. Não estou com fome. Quero que me diga o que aconteceu na lavanderia. O sorriso dela vacilou por um instante, mas logo voltou. Já disse, amor. Sua mãe insiste em fazer as coisas sozinha. Eu respeito, mas às vezes exagera. Não quero brigar por bobagens. Bobagens. Ricardo a interrompeu, a voz mais firme. Minha mãe estava no chão, molhada, assustada. Bianca revirou os olhos. Você anda estressado. Foi só um contratempo. Prometo que não vai se repetir. Ele a observou em silêncio, tentando ler além das palavras. Bianca tinha a habilidade em inverter situações, em fazê-lo duvidar do que via. Mas os olhos de Dona Marilda não eram mentira. O cachorro entrou na sala correndo, abanando o rabo. Ao se aproximar de Ricardo, encostou-se às pernas dele como se buscasse proteção. Ricardo se abaixou, afagando a cabeça do animal. Percebeu que o pelo ainda estava úmido e um cheiro forte de sabão impregnava. Até o cachorro estava encharcado, murmurou. Quer me convencer que isso é normal? Bianca cruzou os braços, a voz fria. Já disse que não quero discussões. Ricardo respirou fundo, controlando a raiva. Não queria explodir sem provas, mas a desconfiança só aumentava. Levantou-se e foi até a cozinha. A empregada, uma mulher simples chamada Rosa, arrumava discretamente a mesa. Ao ver o patrão, baixou os olhos, nervosa. Está tudo bem, Rosa? Perguntou Ricardo. Ela hesitou, mordendo os lábios. Sim, senhor. A resposta saiu rápida demais. Ricardo percebeu, mas não insistiu. Sabia que o medo falava mais alto. Voltou para a sala e encontrou Bianca mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido. Vou trabalhar no escritório, disse ele seco. Quero ficar sozinho. Claro, querido. O tom dela era doce, mas o olhar carregava irritação. Ricardo entrou no escritório, fechou a porta e se deixou cair na poltrona. A foto do pai sobre a mesa chamou sua atenção. Lembrou-se do conselho que ele sempre repetia. Nunca ignore os sinais, filho. A verdade sempre aparece. Ficou em silêncio por alguns minutos, a mente girando. Decidiu que não podia mais se afastar da mãe. Precisava observar de perto, ver com seus próprios olhos. Horas depois, ao subir para verificar se Dona Marilda estava bem, encontrou-a acordada, sentada na beira da cama com Bolinha no colo. O olhar cansado, mas ainda cheio de ternura, se iluminou ao ver o filho.
Não precisa se preocupar, meu filho. Estou bem. Ricardo se sentou ao lado dela. Mãe, se algo estiver errado, você pode me contar. Ela sorriu, mas os olhos marejados entregavam outra realidade. Apenas acariciou a mão dele e disse: o importante é que você está aqui agora. Ricardo sentiu o coração apertar ainda mais. Não era uma resposta, era um pedido silencioso para não forçar. Levantou-se, ajeitou as cobertas e se despediu com um beijo na testa dela. Ao sair do quarto, o corredor escuro pareceu mais frio. Bianca, parada na outra ponta, observava em silêncio, os braços cruzados. O olhar dela dizia tudo. Aquela guerra ainda estava apenas começando. Na manhã seguinte, a mansão parecia silenciosa demais. Ricardo havia saído cedo para resolver pendências no escritório e Bianca aproveitou a ausência para retomar o controle. Dona Marilda estava na cozinha, tentando preparar um café simples, quando a nora entrou, de salto alto e expressão dura. Ainda não terminou as roupas de ontem? Perguntou, abrindo a geladeira com força. Você não serve nem para isso. Marilda baixou os olhos. Bolinha abanava o rabo ao lado dela, mas recuou ao sentir a tensão no ar. Eu estava cansada, Bianca. Não consegui acabar tudo. A jovem bateu à porta da geladeira e aproximou-se. Cansada? Você não faz nada além de comer da comida que o meu marido paga. É um peso nesta casa. Marilda tentou responder, mas Bianca já puxava uma toalha molhada do varal e atirava aos pés da sogra. Lave de novo, velha. Tá mal enxaguado. Quero ver brilhando. Com lágrimas nos olhos, a idosa se abaixou para pegar o tecido. Sentia as mãos doloridas, mas preferiu o silêncio. Qualquer palavra poderia custar mais humilhação. Bolinha latiu baixo, como se quisesse protegê-la. Irritada, Bianca chutou a vasilha de água do cachorro, molhando o chão. Nem esse bicho inútil você sabe cuidar. Marilda abraçou o cãozinho, sussurrando. Calma, meu amigo. Vai passar. No fundo, temia que não fosse verdade. À noite, Ricardo retornou mais cedo outra vez. Encontrou a mãe sentada à mesa, com expressão abatida. Mãe, você está bem? Perguntou preocupado. Ela forçou um sorriso. Só um pouco cansada, filho. Bianca apareceu logo atrás, impecável, servindo vinho em 2 taças. Seu jantar está pronto, amor. Preparei sua massa favorita. Ricardo a observou em silêncio. O contraste entre a postura elegante da esposa e a fragilidade da mãe era gritante. Algo dentro dele queimava. Durante a refeição, tentou puxar conversa com Marilda, mas ela respondia pouco, sempre olhando para Bianca antes de falar. O cachorro, deitado sob a mesa, rosnava de vez em quando, como se sentisse o clima pesado. Quando a mãe deixou a sala, Bianca inclinou-se para Ricardo. Precisa parar de imaginar coisas. Sua mãe é teimosa. Gosta de fazer drama para chamar sua atenção. Ricardo deixou o garfo de lado. Drama? Bianca, eu vi o estado dela. Vi a lavanderia alagada. Vi o cachorro molhado. Não pode me convencer de que isso é normal. Ela se irritou, mas manteve o tom doce. Querido, você anda cansado. Precisa confiar em mim. Ele não respondeu, apenas levantou-se, foi até o quarto da mãe e a encontrou deitada, os olhos abertos, fixos no teto. Sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Mãe, se algo estiver errado, eu vou descobrir. Uma lágrima escorreu silenciosa no rosto da idosa, mas ela apenas apertou a mão do filho. Não precisava dizer nada. Na madrugada, Ricardo se levantou para beber água. Ao passar pelo corredor, ouviu vozes baixas vindas da cozinha. Aproximou-se devagar. Se ousar abrir a boca, boto você e esse cachorro na rua, sussurrava Bianca, a voz afiada. E não pense que seu filho vai acreditar em você. Ele confia em mim. Ricardo parou atrás da porta, o sangue gelado. Dona Marilda chorava baixo. Eu não vou dizer nada. Só me deixe em paz. É bom mesmo, retrucou Bianca, porque da próxima vez não vai ser só balde de água. O coração de Ricardo disparou. Voltou para o quarto em silêncio, mas já sabia. Não poderia ignorar por mais um dia.
O dia seguinte amanheceu com o céu cinzento, prenúncio de chuva. Dona Marilda acordou cedo como de costume, para preparar o café. Caminhava devagar pela cozinha, ainda sentindo as dores nos braços depois da noite anterior. Bolinha a seguia fielmente, sempre atento a cada movimento da dona. Bianca entrou no ambiente de forma brusca, arrastando os saltos pelo piso. "Café de novo tão fraco?" disse, experimentando um gole e fazendo cara de nojo. "Parece água suja." Marilda abaixou a cabeça. "Posso preparar outro?" "Deixa, eu mesma faço." Bianca empurrou a xícara sobre a pia, o líquido respingando no chão. "Só não esquece que enquanto estiver aqui vai fazer o que eu mandar." A idosa suspirou, sem forças para discutir. Bolinha latiu baixo, como se tentasse defendê-la. "Cala a boca desse cachorro!" Bianca gritou, ameaçando levantar o pé. Marilda o pegou no colo, apertando-o contra o peito. "Por favor, não nos machuque." Bianca sorriu com desprezo e saiu, levando o celular no ouvido, rindo alto com alguma amiga. Ricardo, naquela manhã, decidira trabalhar de casa. Instalou-se no escritório e observava tudo com mais atenção. Cada gesto da mãe, cada expressão da esposa, agora lhe pareciam pistas. Na hora do almoço, notou que Marilda se servia de pouca comida, quase nada no prato. "Mãe, por que tão pouco?" perguntou. Ela sorriu tímida. "Não tenho muita fome, filho." Mas Ricardo sabia que aquele não era o rosto de quem estava saciada, mas de quem tinha medo até de comer. Aos poucos, as peças começavam a se encaixar. O silêncio da mãe, a arrogância de Bianca, o comportamento do cachorro. Tudo apontava para uma verdade que ele ainda relutava em aceitar. Sua mãe estava sendo maltratada dentro da própria casa. CTA intermediário narrador, voz firme olhando para o público. "E você, mãe que está me ouvindo agora, já se imaginou no lugar da dona Marilda, sendo humilhada dentro da casa do próprio filho, com medo até de comer ou de proteger seu cachorro? O que faria se fosse você? Conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história, porque sua opinião é muito importante. E aproveita, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. De tarde, Ricardo foi ao quarto da mãe. Encontrou-a costurando em silêncio com os olhos baixos. Sentou-se ao lado dela. "Mãe, eu quero que saiba de uma coisa. Estou prestando atenção. Se algo estiver errado, eu vou descobrir." Ela parou a agulha por um instante, respirou fundo, mas não disse nada. Apenas sorriu triste e voltou a costurar. Ricardo acariciou o ombro dela. "Eu prometo que você não vai passar por isso sozinha." A frase ficou ecoando no ar. Do corredor, Bianca os observava em silêncio, o olhar frio, como quem já preparava a próxima investida. Naquela noite, a tempestade desabou sobre a cidade. O barulho da chuva misturava-se aos trovões, mas dentro da mansão, outro tipo de tempestade estava prestes a acontecer. A chuva castigava as janelas quando Ricardo desceu para beber um copo d'água. No caminho até a cozinha, ouviu vozes abafadas. Aproximou-se devagar e parou diante da porta entreaberta. Bianca estava de pé, os braços cruzados, olhando para Dona Marilda, que ajoelhada esfregava o chão com um pano encharcado. "Mais forte, velha!" ordenava Bianca. "Quero esse piso brilhando. Se não caprichar, vai dormir no quartinho dos fundos." Marilda, trêmula, tentou acelerar os movimentos. Bolinha latia baixinho, andando em círculos ao redor dela. "E cala a boca desse cachorro!" Bianca ameaçou levantar o pé. Ricardo sentiu o sangue ferver. Abriu a porta com força. "O que está acontecendo aqui?" Bianca se virou surpresa, mas rapidamente ensaiou um sorriso. "Amor, eu só pedi para sua mãe não se esforçar demais. Ela insiste em fazer tudo sozinha." Ricardo encarou o chão molhado, o pano sujo nas mãos enrugadas da mãe, o cachorro assustado. "Sozinha?" repetiu incrédulo. "Isso parece castigo, não ajuda." Marilda baixou a cabeça, sem coragem de dizer nada.
Bianca tentou se aproximar, mas Ricardo ergueu a mão, impedindo. Chega! A voz dele saiu firme. Não quero ver minha mãe assim outra vez. Bianca forçou uma risada nervosa. Você está cansado. Está entendendo tudo errado. Ricardo não respondeu. Ajudou a mãe a se levantar e a conduziu até a sala. Sentou-a no sofá e trouxe um cobertor. Bolinha subiu logo em seguida, enroscando-se no colo dela. Marilda tentou disfarçar. Tá tudo bem, filho. Só foi um mal-entendido, mas Ricardo sabia que não era verdade. Horas depois, quando a casa já parecia adormecida, Ricardo voltou à cozinha em silêncio. Encontrou no canto um balde de água ainda cheio, roupas molhadas e o pano que a mãe usava gasto e ensopado. Pegou o pano nas mãos e sentiu o cheiro forte de sabão. A cena gravou-se em sua mente como prova. Voltou para o quarto decidido. Iria descobrir até onde iam os abusos. Na manhã seguinte, fingiu sair cedo para o trabalho, mas permaneceu no escritório da casa. Ouviu passos, ouviu portas e então, pela fresta da porta, flagrou novamente a crueldade. Anda logo, velha! Bianca empurrava a sogra em direção à lavanderia. Quero todas as camisas do Ricardo lavadas à mão. Marilda tentou protestar. Bianca, minhas mãos já estão feridas. Mas Bianca não se comoveu. Se não fizer, jogo você e esse cachorro na rua agora mesmo. O coração de Ricardo disparou. Não havia mais dúvidas. O que antes eram apenas suspeitas, agora era certeza. Abriu a porta do escritório e entrou no corredor. A voz ecoou firme. Ninguém mais vai ameaçar minha mãe dentro desta casa. Bianca se virou, pálida por um instante, mas logo retomou a postura. Amor, eu estava só. Não minta. Ricardo a interrompeu. Eu ouvi tudo. O silêncio pesado caiu sobre o corredor. Dona Marilda tremia, mas pela primeira vez ergueu os olhos, vendo no filho uma firmeza que há muito não via. Ricardo respirou fundo. Acabou, Bianca. Acabou. O silêncio no corredor era cortante. O som da chuva ainda pingava nos beirais da mansão, mas dentro da casa tudo parecia suspenso. Bianca mantinha o olhar fixo em Ricardo, tentando encontrar uma saída. Dona Marilda, encolhida ao lado do cachorro, sentia o coração bater descompassado. Amor. Bianca forçou um sorriso. Você precisa acreditar em mim. Sua mãe sempre faz drama. Exagera para chamar atenção. Ricardo avançou 2 passos, o rosto firme. Drama? Eu vi você ameaçando. Eu ouvi cada palavra. Bianca tentou manter o controle, mas a voz saiu mais aguda. Está cansado, Ricardo. Sempre trabalhou demais. Talvez esteja confundindo as coisas. Ele balançou a cabeça indignado. Confundindo? Eu vi minha mãe ajoelhada, lavando roupa como se fosse uma empregada, enquanto você a humilhava. Isso não é confusão. É crueldade. A máscara de Bianca começou a rachar. Ela respirou fundo, cruzou os braços e soltou a frase que não conseguiu mais segurar. E daí? É minha casa também. Eu mando aqui. Dona Marilda estremeceu, abraçando Bolinha. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, tentando conter a raiva. Minha mãe não é sua empregada. E esse cachorro não é brinquedo para você descontar sua fúria. Bianca riu com sarcasmo. Se não fosse eu, ela já teria ido embora faz tempo. Quem você acha que cozinha, que mantém essa casa em ordem quando você está fora? Eu. E se de vez em quando ela precisa aprender a se comportar, eu ensino. Ensinar não é chutar baldes, gritar ou ameaçar jogar uma idosa na rua, respondeu Ricardo firme. Isso tem outro nome: covardia. O rosto de Bianca corou de raiva. Ela se aproximou, apontando o dedo para o peito dele. Covardia é você escolher essa velha em vez de mim. Ricardo afastou a mão dela com firmeza. Não se trata de escolher. Trata-se de respeito. Você nunca vai entender, Bianca, porque nunca soube o que é família de verdade. As palavras atingiram em cheio. Bianca respirou fundo, mas a fúria a consumia. Pois então escolha, Ricardo. Eu ou ela? Dona Marilda sentiu o ar faltar. Baixou os olhos como se estivesse pronta para se sacrificar.
Mas Ricardo não hesitou. Eu escolho minha mãe, sempre. Bianca ficou imóvel, como se não tivesse esperado ouvir aquilo. O silêncio ecoou pelos corredores. Você vai se arrepender, murmurou, os olhos faiscando. Vai perder tudo. Ricardo ergueu a voz com a autoridade que usava em reuniões decisivas. Prefiro perder tudo a perder a dignidade. Ele se abaixou para ajudar a mãe a se levantar. Bolinha saltou junto, abanando o rabo como se também tivesse entendido. Vamos para o quarto, mãe. A partir de hoje, ninguém mais toca em você. Bianca ainda tentou argumentar, mas Ricardo a encarou com tanta firmeza que ela recuou. Se tiver coragem, continue. Mas lembre-se, agora eu estou vendo e vou agir. As palavras soaram como sentença. Bianca virou o rosto, mordendo os lábios, mas sabia que tinha perdido o controle. No quarto, Ricardo acomodou a mãe na cama, cobriu-a com cuidado e se sentou ao lado dela. Descansa, mãe, eu vou resolver isso. Dona Marilda segurou sua mão, lágrimas correndo silenciosas. Achei que nunca ia me ver. Ricardo apertou a mão dela. Nunca mais você vai ficar sozinha. O dia seguinte amanheceu carregado. A tempestade havia cessado, mas dentro da mansão restava o peso do confronto da noite anterior. Ricardo acordou decidido. Não permitiria que a mãe continuasse vivendo no medo. Desceu cedo, encontrou Dona Marilda preparando café com as mãos trêmulas. Bolinha, ao lado, abanava o rabo como se também buscasse normalidade. Mãe, sente-se. Hoje quem vai cuidar do café sou eu. Ricardo sorriu de leve, tentando devolver um pouco de paz. Marilda hesitou. Não estava acostumada a ver o filho tão presente. Ele insistiu, puxando a cadeira para ela. Bianca surgiu logo depois, impecável, o rosto maquiado como se nada tivesse acontecido. Bom dia, amor. Dormiu bem? Perguntou com doçura ensaiada. Ricardo não respondeu de imediato. Colocou a xícara de café diante da mãe e só então encarou a esposa. Bianca, precisamos conversar. O sorriso dela vacilou, mas não se desfez. Claro. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu ontem. Não vou tolerar mais nenhum desrespeito com minha mãe. Bianca forçou uma risada. Ricardo, por favor, ela é dramática. Você sabe. Não. Ele bateu a mão na mesa, firme. Eu ouvi, eu vi. Não tente negar. Marilda baixou os olhos, aflita. Bianca, sentindo-se encurralada, recorreu ao velho jogo de manipulação. Se continuar acreditando nessa velha, vai destruir nosso casamento. Ricardo respirou fundo. Prefiro perder um casamento a perder a minha mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bianca, ferida no orgulho, levantou-se e saiu da cozinha batendo os saltos no chão. Naquela tarde, Ricardo tomou uma decisão. Ligou para o advogado de confiança, Dr. Renato, e marcou uma reunião. Precisava garantir a proteção da mãe. Também conversou com Rosa, a empregada, pedindo que contasse tudo o que sabia. A mulher, assustada, hesitou, mas concordou em testemunhar se necessário. Eu já vi muita coisa errada, seu Ricardo. Não quero problemas, mas não posso negar que sua mãe sofre. Essas palavras foram suficientes para confirmar que não era imaginação. Quando voltou para casa, encontrou Marilda descansando no sofá, Bolinha enroscado ao lado. Sentou-se e segurou a mão dela. Mãe, quero que saiba. Isso vai acabar. Já falei com o advogado. Ela tentou protestar. Não precisa se incomodar por mim, filho. Precisa sim. Ricardo a interrompeu. Você dedicou a vida inteira a cuidar de mim. Agora é a minha vez. As lágrimas escorreram pelos olhos de Marilda. Eu só queria paz. E é isso que você vai ter. Bianca entrou na sala, exatamente nesse momento, os olhos faiscando. Então é isso? Vai colocar advogados contra mim? Ricardo se levantou, encarando-a sem medo. Não estou contra você. Estou a favor da minha mãe. Ridículo! Ela gritou, perdendo a compostura. Você vai se arrepender de me enfrentar. Ricardo não recuou. Pode gritar, pode ameaçar. Não vai mudar nada. A partir de hoje, minha mãe não é mais sua vítima.
Marilda abraçou o filho com força, como se aquelas palavras fossem o escudo que ela esperava por tanto tempo. Naquele instante ficou claro, a batalha não estava apenas começando, mas já tinha um vencedor moral. O fim de semana chegou trazendo um ar diferente. Pela primeira vez em muito tempo, a mansão não parecia tão fria. Ricardo havia organizado tudo com o advogado. Medidas de proteção, acompanhamento para garantir que Dona Marilda tivesse seus direitos preservados. Bianca, enfurecida, passou os dias entre telefonemas e silêncios cheios de rancor, mas já não tinha o mesmo espaço para agir. Na manhã de domingo, Ricardo chamou a mãe para o jardim. O sol batia suave e Bolinha corria feliz pela grama. Mãe, quero que respire esse ar tranquilo. É o começo de uma nova vida. Marilda sorriu tímida, os olhos marejados. Nunca imaginei que ainda haveria paz nesta casa. Vai ver, mãe. Eu prometo. Ricardo segurou as mãos dela. Você me ensinou o que é amor e agora é minha vez de cuidar de você. Marilda se emocionou. O peso dos anos de silêncio parecia finalmente se dissolver. Mais tarde, sentaram-se juntos à mesa para o almoço. Diferente dos dias anteriores, não havia tensão. Bianca se manteve afastada, calada em seu quarto. Ricardo não fez questão de chamá-la. Marilda, acostumada a se encolher, aos poucos ergueu a postura. Sentia-se novamente dona do próprio espaço. A cada garfada, cada sorriso tímido, recuperava um pedaço da dignidade roubada. Sabe, filho, disse baixinho, muitas vezes pensei que não tinha mais forças, mas quando você me defendeu, percebi que não estava sozinha. Ricardo apertou a mão dela. Nunca esteve. Eu que não vi, mas agora estou aqui. Naquela noite, enquanto guardava a louça, Marilda olhou pela janela e viu Bolinha deitado tranquilo no tapete da sala. Sorriu, acariciando o cachorro quando ele veio se enroscar em suas pernas. Era como se até o animal tivesse entendido que os tempos de medo haviam ficado para trás. Ela fechou os olhos e agradeceu em silêncio, não apenas pelo filho presente, mas pela coragem que brotou em meio à dor. E você que acompanhou essa história até aqui? Quantas Marildas não existem por aí? Caladas, suportando humilhações dentro da própria casa. Quantas mães não têm coragem de dizer não nos machuque, mesmo quando tudo dentro delas grita por socorro? Essa história é um lembrete de que dignidade não tem preço e respeito é a base de qualquer família. Se tocou você de alguma forma, deixe seu comentário contando o que faria no lugar de Dona Marilda. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo histórias que emocionam, transformam e fazem refletir. Porque no fim, só existe amor verdadeiro quando existe coragem para proteger quem amamos. Na sala, Ricardo observava a mãe adormecida na poltrona, Bolinha enrolado em seu colo. Aproximou-se, cobriu-a com uma manta e ficou em silêncio por alguns instantes. No olhar dele não havia mais dúvida, apenas decisão. Sabia que a vida não seria simples dali em diante, mas sabia também que sua prioridade estava clara: cuidar da mulher que lhe dera tudo quando ele ainda não tinha nada. E naquele lar, enfim, a esperança havia voltado a morar.